a tela aqui para a gente começar o estudo. Durante a apresentação, eu não consigo ver a câmera de vocês, né? Eu não consigo. Então, se precisar falar alguma coisa, aí alguém me dá algum sinal, se começar a parar de, de enxergar ou ouvir, certo? Então, tá bom. Tá tudo certo, pessoal? Alguém tira o microfone, por favor, para me avisar? Tá tudo certo. Eu não consigo ver. Tá tudo certo? Então tá bom. Ok. É esquisito, né? É a primeira vez que eu tô fazendo aula dessa forma, mas vamos lá. Vamos continuar, né? Vamos seguir, que é importante, né? Esse momento para a gente manter os estudos mesmo, manter a sintonia. Toda vez que aparece que entra alguém, por exemplo, acabou de entrar alguém, vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Aparece um barulho e eu não consigo, enquanto eu estou com a apresentação de PowerPoint, eu não consigo permitir que a pessoa entre. Então, às vezes, eu vou ter que sair do PowerPoint para permitir, tá? Mas vamos começar, então. Vamos retomar hoje o estudo da Associação Médico Espírita de Rio Preto. Como nós estamos no comecinho, eu acho bom sempre a gente relembrar, né, esses pilares. Então, a Associação Médico Espírita, ela é um dos braços científicos do Espiritismo, e tem as seguintes finalidades: estudar a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, justamente porque ela é a base, né, a nossa base, então é o que nós estamos fazendo. Estimular ou apoiar a realização de estudos, cursos, experiências e pesquisas com a finalidade de estabelecer a conexão espiritismo-ciência. Promover estudo e divulgação disso, procurar integrar o paradigma médico espírita com outros modelos gerados por outras áreas de conhecimento. Então, para isso, é importante que a gente entenda, né, e a gente, mais do que entender, que a gente internalize o que é o paradigma médico espírita, e prestar serviços junto às comunidades carentes e aos doentes em geral, com a finalidade de viver a caridade, lema básico do espiritismo. Afinal, a consciência, ela traz para a gente essa necessidade de ação no bem, né, e colaborar com instituições hospitalares e educacionais conforme for solicitado, né. Só um minutinho, porque acabou de ser... Ai, acabou saindo a pessoa. Porque se eu demoro para aceitar, a pessoa sai. Bom, mas eu acho que agora, como estou na apresentação, não dá para aceitar mais, né, pessoal? Bom, próximo. E aí nós, então, optamos, né, em conjunto, por estudar o livro Alma da Matéria, que é da doutora Marlene Nobre, a fundadora da Associação Médico Espírita Brasileira. E nós estamos no capítulo 1, que fala do paradigma médico espírita, pontos de intersecção entre a medicina e o espiritismo. E no primeiro item, que é a visão integral, poder do espírito. Então, o que a gente já discutiu, né, nas outras aulas, a gente conversou sobre paradigma, que é um modelo, né, então é importante a gente saber que as nossas escolhas, elas são direcionadas pelo que nós temos de modelo. Então, a ciência, ela segue um modelo, né, a medicina, segue um paradigma. E a nossa terapêutica, ela vai estar totalmente embasada na nossa concepção de doença, e a nossa concepção de doença está ligado ao modelo que nós seguimos. Eu gosto de dar esse exemplo, que ele é bem ilustrativo, né? Então, no período neolítico, a doença, ela era considerada um espírito mau que buscava refúgio dentro do crânio, e o tratamento era a trepanação. Então, o tratamento estava correto, estava adequado, né? A concepção de doença que estava equivocada. Então, por isso é importante a gente saber o que nos rege, né? O que está determinando as nossas escolhas terapêuticas, né? E aí a gente entra no paradigma médico hegemônico, que desde Auguste Comte, ele tem sido, pelo positivismo, ele tem sido materialista, desconsiderando as questões metafísicas. E quanto mais, e nós vemos também que além dessa questão materialista e analítica, né, nós vemos também permeada muito por interesses econômicos.
E nós sabemos disso, né, nas nossas formações. Apesar de que a Organização Mundial de Saúde, ela tem feito ações, né, transformações para que haja a mudança do paradigma. Mas, como, por exemplo, essa definição de saúde, né, que saúde é o estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não somente a ausência de afecções ou enfermidades. Ou seja, essa definição, ela é bem profunda, engloba a parte psíquica, social, não só a questão física, material, e a própria Organização Mundial de Saúde admite a espiritualidade e a religiosidade fazendo parte desse contexto de saúde a partir de 2000. Eu não estou escutando. Porque eu parei. Eu parei de falar para autorizar aqui. Aí. A tela voltou agora, compartilhar? Voltou, agora não pode. Voltou? Então tá bom. Então, nós estamos falando dessa questão do paradigma, né? Do paradigma médico hegemônico, que é materialista e muito permeado de interesses econômicos, e a transformação que a Organização Mundial de Saúde tem promovido, né? Tem tentado promover para que nós, profissionais de saúde, nós tenhamos um outro paradigma, né, da questão da saúde. Então, que a gente possa ter, além do conhecimento do físico, né, do biológico, mas que a gente leve em consideração também o bem-estar social, psíquico e espiritual. O paradigma médico espírita, ele está embasado em conceitos espíritas, né, que vem através da codificação de Allan Kardec, e o espiritismo é uma doutrina cristã, então traz também os ensinamentos de Jesus, do Novo Testamento, e nós utilizamos também muitos conceitos trazidos pela psicografia do Chico Xavier, de André Luiz, né, que nos traz muitas informações sobre ciência, e que nós utilizamos a série André Luiz ao longo dos nossos estudos, né, para fortalecer o vínculo entre o paradigma médico hegemônico e o paradigma médico espírita, ou seja, fazer essa intersecção, né? E nós estamos descortinando, né, o que é o paradigma médico espírita, e agora estudando a visão integral, o poder do espírito. Nas outras aulas, a gente falou sobre o pensamento, né, e a questão da consciência, e dando continuidade a esse trecho do livro, a doutora Marlene Nobre, ela coloca para a gente a experiência de quase morte como sendo uma evidência em favor da existência do espírito, ou seja, algo que possa contribuir para que a ciência possa trazer esse paradigma espírita, né, que seria a consciência estando fora do corpo, né, ou do espírito, não sendo um produto do cérebro, né. Então, eu achei interessante a gente trazer aqui, relembrar conceitos do Livro dos Espíritos, sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Na pergunta 237, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Certo. 245. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Não, ela reside em todo ele. Precisam da luz para ver? Vêm por si mesmos? Vêm por si mesmos sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Então, aqui a gente vê que, assim, o espírito, ele não depende dos órgãos materiais, dos sentidos, para ter essa sensação de visão, os espíritos também descrevem para a gente essa consciência ampla,
né, que o espírito adquire quando ele se vê livre do corpo, que é limitante para as percepções, para o entendimento. Pergunta 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar, nada a obscurece. 249. Percebe os sons? Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver? Todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha, crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Então, essas questões, elas são importantes para a gente relembrar mesmo que o espírito, ele tem essa consciência das percepções, essa consciência ampliada, quando ele se vê livre do corpo, né, que o corpo, ele acaba sendo um limitante, e que na experiência do desencarne, existe essa possibilidade do espírito ver o seu próprio corpo, né, e ele fica ligado enquanto tiver alguma ligação entre o corpo e o perispírito. Nós vamos ter a oportunidade de estudar o perispírito mais para frente, nesse mesmo capítulo. E aí vamos comentar um pouco sobre a experiência de quase morte, que a doutora Marlene Nobre citou no livro, né? No livro ela cita esse artigo de Pim von Lommel, que é holandês, um cardiologista holandês, que foi publicado no The Lancet em 2001. Eu vou trazer um artigo também que foi publicado em 2014, de um autor inglês, tá, sobre o mesmo assunto, para a gente compreender mesmo, né, e aprofundar um pouco. Então, esse estudo do Van Lommel, Near Death Experience in Survivors of Cardiac Arrest, a Prospective Study in the Netherlands. Então, foi um estudo prospectivo. Na introdução, ele comenta sobre as situações em que pode ocorrer uma experiência de quase morte. Então, ele comenta que a experiência de quase morte, ela pode ocorrer em paradas cardiorrespiratórias, né, reanimadas com sucesso, que foi o grupo que eles escolheram estudar, mas também pode acontecer em situações de choque, seja choque hemorrágico, choque séptico, choque anafilático, em situações de coma por trauma crânioencefálico, acidente vascular encefálico, ou mesmo por tentativa de suicídio ou asfixia, e pode ocorrer mesmo em situações em que a morte parece eminente. Então, como, por exemplo, situações de acidente ou naufrágio, certo? Ele comenta também na introdução que muito, até então, né, em 2001, tem se aventado sobre a causa desse fenômeno, né, e existem algumas explicações neurobiológicas que ele cita, como, por exemplo, a estimulação elétrica do lobo temporal, a estimulação do sistema límbico, a hipóxia, a hipercapnia, ou mesmo medicamentos ou substâncias que possam desencadear experiências semelhantes. E aí, a proposta do estudo dele é justamente estabelecer causas para essas experiências e fatores que a influenciam, como, por exemplo, frequência, profundidade e o conteúdo, né, das experiências de quase morte. E aí, para identificar, né, para realizar o estudo, eles fizeram um estudo prospectivo, que incluiu 344 pacientes que sobreviveram à reanimação cardiorrespiratória em hospitais holandeses. Eles foram comparados tanto demograficamente, como da parte médica, farmacológica e psicológica,
E eles foram entrevistados no momento, né, assim, logo após a reanimação, ali naquela internação, né, nessa internação, foram entrevistados também 2 anos depois e 8 anos depois, com relação a aspectos de vida, né, a mudanças de vida desses pacientes. Eles utilizaram uma definição de experiência de quase morte que foi uma memória reportada de impressões durante um estado diferente de consciência, incluindo elementos específicos, como sensação de experiência fora do corpo, sentimentos bons, visão de túnel, luz, pessoas falecidas ou flashbacks, né? E eles definiram também a morte clínica como um período de inconsciência causado por insuficiência circulatória ou respiratória ou ambas. E desses 344 pacientes que foram selecionados, 282 não apresentaram nada, nenhuma dessas alterações de memória, dessas lembranças da ocasião, né? Nenhuma experiência de quase morte. E aqui é uma tabelinha em que ele coloca a frequência desses itens que a gente acabou de comentar. Então, a frequência que esse item apareceu nos elementos da experiência de quase morte. Então, o mais frequente é esse aumento dessa capacidade de percepção de que ele está morto, né, que está fora do corpo, sensações positivas, ok? Então, foram os principais. E como resultados, ele reportou que 18% apresentou as experiências de quase morte, né? E desses, 12% experienciaram uma experiência de morte, de quase morte, quase mais profunda. E o que foi bem interessante dos resultados desse estudo é que não foi associado, a experiência de quase morte não foi associada nem à duração da parada cardiorrespiratória, nem aos medicamentos que eles estavam utilizando. Então, essa parte farmacológica, os dados eletrofisiológicos que eles obtiveram dos pacientes, não diferiu no grupo de estudo e no grupo controle. É importante, não sei se eu comentei, mas é importante falar que esse foi um estudo controlado. Então, eles compararam, né, com um grupo que não teve a experiência de quase morte. E o mais importante, na minha opinião, que foi até estatisticamente significativo, foi a questão da mudança de vida, né, o life changing, porque eles foram acompanhando os pacientes 2 anos e 8 anos após o evento de experiência de quase morte. E os pacientes que tiveram experiência de quase morte, eles tiveram uma mudança significativa até 8 anos após aquele evento. E essas mudanças de atitude foram, por exemplo, mostrar mais os sentimentos, aceitação dos outros, ser mais amável e mais empático, entender mais as pessoas, ter um maior envolvimento com a família, ter atitudes religiosas, ter uma maior... Tem alguém compartilhando tela junto. Ah, é? É, a Sônia. Apertou o botãozinho de compartilhar sem querer. E aí entrou a ela e parou a tua apresentação parou de apresentar. Você está falando direitinho, mas parou. Eu vou Ela tem que clicar no parar a apresentação na tela dela. Sônia, você está ouvindo a gente? Sônia? Deu certo? Tá, então eu vou Pronto, agora compartilhar. Deu. Vou compartilhar de novo. Deu certo, deu certo. Ixi.
Bom, então, a gente estava comentando sobre o que foi significante no trabalho do Pim Vommel, né? Que foi esse médico holandês que fez esse estudo prospectivo e longitudinal controlado, que foi publicado no The Lancet em 2001, e o que teve significância estatística foi a mudança de vida que os pacientes com experiência de quase morte tiveram e que perdurou até 8 anos da entrevista que eles fizeram, esse período de 2 e 8 anos. Então, um maior interesse, uma atitude social mais empática, né, um interesse por religiosidade, então, e por espiritualidade e religiosidade, e uma atitude diferente perante a morte, então, um menor medo da morte e a crença na vida após a morte. Então, isso foi o dado que foi estatístico. Então, na discussão e na conclusão, ele até coloca assim, que os resultados desse estudo, que foi um estudo bem controlado, não conseguem mostrar que fatores médicos e biológicos podem ser a causa de experiências de quase mortes, porque a maior parte dos pacientes que passaram pelo processo biológico, né, de parada cardiorrespiratória e reanimação, não apresentou a experiência de quase morte. E, inclusive, ele coloca um relato de caso, que é de um paciente que ele chegou para ser reanimado, ele precisou de intubação orotraqueal, e a enfermeira, durante a reanimação, ela tirou a dentadura dele e guardou no carrinho de parada. E depois ele sobreviveu, se recuperou, esteve no quarto, 2 semanas depois, não tinham devolvido ainda a dentadura para ele. E quando a enfermeira que tirou a dentadura da boca dele entra no quarto, ele reconhece e fala assim, você que tirou da minha boca a hora que estava fazendo. E aí ele conta que viu o corpo dele, viu os médicos tentando reanimá-lo, e que sentiu, inclusive, que a equipe estava começando a desanimar, ele percebeu que as pessoas começaram a falar, será que vale a pena continuar, porque foi uma reanimação de mais de 1 hora, e ele desesperado ali tentando falar que ele estava vivo e que ele ia voltar. E a enfermeira confirmou realmente, a equipe médica confirmou que teve mesmo esse diálogo, e isso aconteceu no período, porque durante a parada cardiorrespiratória, o eletroencefalograma, né, que controla a atividade cerebral, ele fica isoelétrico de 10 a 30 segundos após, então seria exatamente durante esse período após o início, né, então foi exatamente durante esse período que ele estava sendo reanimado, que teoricamente não teria atividade cerebral, mas que ele estava consciente, ele soube descrever detalhes importantes da cena, né. Então, ele finalmente conclui que ele acredita que a transcendência deve ser incluída como uma parte de uma explicação, assim, necessita de mais estudos, mas que deve ser considerada. Eu acho interessante isso, né? Você abrir a oportunidade de algo metafísico, né? Aí entra a mudança dos paradigmas, né? E o próximo estudo que eu trouxe, esse foi o estudo, esse que eu falei agora, foi o estudo que a Marlene Nobre colocou no livro, né? Que ela citou. Posteriormente, né, até ao livro A Alma da Matéria, foi publicado esse artigo, Aware Awareness, né, do Sam Parner, que é um pesquisador inglês, que foi um estudo multicêntrico, feito no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Austrália, de 2008 a 2012, foi publicado em 2014. Esse estudo, ele teve um foco maior em caracterizar a experiência de quase morte. Então, eles tiveram uma preocupação em treinar bem as equipes que fizeram as entrevistas com os pacientes, os questionários, e isso foi detalhado nos métodos do estudo. Eles colocaram câmeras em todas as salas que iam ser as salas de emergência, né, que poderia ter esse tipo de reanimação, e colocaram também algumas pistas visuais, então figuras de plantas, de animais, e fizeram questionários a respeito disso, e depois eles utilizaram uma escala, que para quem se interessar, é uma escala que foi validada em 2004, que é a Grayson Scale,
de identificação de experiência de quase morte. Quando o Pinvomel fez o trabalho dele em 2001, essa escala não era validada, então ele não utilizou, mas ela acaba sendo um padrão para a gente padronizar mesmo os estudos que falam sobre experiência de quase morte, porque ele tem diversos questionamentos que podem fazer parte de uma experiência de quase morte. Então pergunta, você teve a impressão que tudo aconteceu mais rápido ou mais devagar, né? Os seus pensamentos foram acelerados, você teve flashbacks, você teve um súbito entendimento das coisas, né? Você teve um sentimento de paz, você teve sentimento de alegria, você teve um sentimento de harmonia e integração com o universo, você se viu cercado por uma luz, se você percebeu que os seus sensos, né, as suas percepções estavam mais vívidas, né? Então, olha, né, o que o Livro dos Espíritos nos traz. Porque tudo isso são relatos que acontecem nas experiências de quase morte. Você se sentiu entendendo melhor as situações que normalmente você não entenderia? Você viu cenas futuras? Você se sentiu separado do seu corpo? Você chegou a se sentir em outro mundo? Você ouviu vozes que não identificou? Você chegou a ver entidades religiosas ou alguém falecido? E se você se sentiu num limite, né, entre os mundos? Então, essas são as perguntas dessa escala. Elas são pontuadas de 0 a 2, se está presente, fracamente presente ou não está presente, e só é considerado uma experiência de quase morte quando a pontuação é maior ou igual a 7. Então, isso já elimina alguns tipos de experiências que poderiam ter uma causa puramente neurobiológica, né? Já padroniza melhor o que é uma experiência de quase morte. E aí, eles estudaram mais de 2.000 pacientes com parada cardiorrespiratória, 140 sobreviveram para completar o estágio 1 das entrevistas e 101 para completar o estágio 2. A maior parte teve memórias com relação a esses principais temas: medo, animais, plantas, uma luz, né, brilhante, violência ou perseguição, déjà vu, família e relembrar eventos após a recuperação, da reanimação. 9% somente que foi enquadrado dentro das experiências de quase morte. Desses 9%, 2% descreveram uma total compreensão e lembrança exatamente do momento da parada cardiorrespiratória. E aí, nesse estudo, ele descreve um caso em que foi semelhante ao outro caso, que o paciente ele se viu fora do corpo, e ele conseguiu descrever a roupa que os médicos estavam usando, reconhecer as pessoas que estavam ali auxiliando, e tudo foi confirmado pelas câmeras e pela equipe médica depois, né? Então, ele coloca que esse estudo, ele reforça que a consciência, ela deve estar presente, apesar de não detectada, né, biologicamente. Então, ele sugere isso, né, o fim do estudo, e sugere também que outros estudos sejam realizados. É óbvio que esse assunto, ele é bem controverso, né? Eu quis trazer aqui 2 estudos que foram estudos bons, bem padronizados, e estudos prospectivos, controlados, então, estudos que têm uma qualidade científica, né? E eu trouxe aqui também agora, vou comentar rapidamente, sobre, né, o outro lado, né? Então, esse estudo aqui de Nelson, que é um estudo americano, que saiu nos Annals of the New York Academy of Science, falando que a experiência de quase morte, ela fica na entrelinha da consciência das crises, né? Então, basicamente o que ele fala, só que esse trabalho, na realidade, ele é um artigo de revisão, e ele traz, né, uma explicação biológica mesmo para as experiências de quase morte. Então, ele coloca como a hipóxia causando uma alteração dos neurotransmissores, que potencializa a parte estaminérgica, que pode fazer uma intrusão do sono REM, né? O sono REM é um período do nosso sono que nós temos os sonhos vívidos, né? E aí a gente
poderia ter essas experiências que seriam semelhantes a experiências de quase morte, né? Só que esse é um artigo que não dá para comparar, assim, em termos de qualidade, né, aos dois estudos que foram feitos, porque é um artigo de análise, e esse autor, ele já começa com essa frase, que é uma frase de Eric Kendall, que foi neurocientista Nobel. Então, ele coloca, all mental process, even the most complex psychological process, derive from operations of the brain. Então, ele fala que tudo, né, mesmo os mais complexos processos biológicos, eles derivam do cérebro. Então, o autor, ele não foi nem, assim, ele não foi imparcial, né, ele colocou ali bem no começo, a minha visão é materialista e eu vou defender a minha visão materialista. E o Parner, que é o que fez o segundo estudo, né, o de 2014, ele publicou uma revisão semelhante a essa, semelhante assim, em termos de, é um artigo de revisão, né, não é um estudo, é um artigo de revisão, comentando justamente sobre isso. Esse daqui ele publicou em 2016, falando que as experiências de quase morte, elas têm sido, né, elas podem ser consideradas alucinações ou ilusões causadas por hipóxia, hipercapnia, liberação de neurotransmissores como endorfina, serotonina, ativação de receptores de NMDA, ativação do lobo temporal levando a crises, ativação do sistema límbico, intrusão do sono REM, e substâncias, né, como o LSD, anestésicos, enfim. Mas que existem limitações nesses dados, porque foram dados que não passaram por experimentos rigorosos. Então, isso é uma coisa importante. Então, para a gente provar a causa, né, de qualquer experiência, a gente precisa ter dados embasados, experimentais rigorosos, né? E falta essa base para explicação puramente materialista e neurobiológica. Mesmo porque tem muitos fatores que influenciam, né? Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que tem epilepsia do lobo temporal, e ela tem uma aura que ela se sente fora do corpo, né? Isso precede a crise dela, a crise convulsiva. Mas é totalmente diferente de uma experiência de quase morte, que a pessoa ela pode se sentir fora do corpo, mas é outro contexto, e o principal é que não causa essa mudança de vida, mudança da perspectiva de vida, de maior empatia, né? E essa mudança que é duradoura e que foi comprovada, né, estatisticamente, cientificamente. E outra causa que ele fala, porque ele fala que uma das causas uma das limitações, né, desses dados da teoria puramente neurobiológica, uma das limitações é essa questão de faltarem dados experimentais, e a outra ele dá o exemplo do amor, né, da experiência do amor. Então, fala que os humanos, eles podem experienciar o amor em resposta a várias circunstâncias. Isso inclui drogas alucinógenas, a intoxicação por álcool, ou casos de relações de mãe e filho, né? Mas seria incorreto assumir que, já que um agente alucinógeno, ele pode trazer a sensação de amor, que todas as outras experiências envolvendo o amor são também alucinações, né? Essa comparação, ela é bem lógica. E, novamente, se eu estudar somente o processo biológico de liberação de ocitocina, dopamina, também vai ser difícil para mim distinguir se aquela situação é uma situação desencadeada artificialmente ou se é uma situação genuína de amor. Então, ele conclui, né, que apesar de serem necessários mais estudos, né, a experiência de quase morte, ela merece uma investigação acurada, genuína e livre de preconceitos, né, então, como se deve ser mesmo tudo. Então, é isso, pessoal, que eu queria trazer, aprofundar um pouco nessa questão de experiência de quase morte. É um assunto que é controverso, mas que nós vemos que existem dados científicos confiáveis que reforçam, né, o nosso paradigma médico espírita, que acredita que a consciência está no espírito, né, além do corpo. Então, é isso. Agora, alguém quer fazer algum comentário? Gabriela, Oi, quem? é o Rogério.
Oi, Rogério. Então, naquela primeiro estudo que ela coloca no livro, a metodologia, ele classifica, você colocou bem claro, né, a morte clínica como sendo a parada cardiorrespiratória. Basicamente é isso. Isso. Aí, num outro estudo, que é o de 2014, ele acrescenta o eletroencefalograma em todos, ou só naquele caso específico que ele deu Não, ele atenção não maior? acrescentou o eletroencefalograma, nem no primeiro, nem no segundo. O dado do eletroencefalograma são dados relacionados às paradas cardiorrespiratórias, entendeu? Então, ambos os estudos citam que durante a parada cardiorrespiratória, o eletroencefalograma é considerado isoelétrico de 10 a 30 segundos do início da síncope, né? Então, isso são estudos relacionados à parada cardiorrespiratória, mas nenhum desses dois estudos teve um eletroencefalograma concomitante. Eles assumiram essa verdade, entendeu? Conhecida já da parada E cardiorrespiratória. entre os dois estudos, eles colocaram esse mesmo critério para diagnosticar, entre aspas, a morte, a quase morte? Sim, eles colocaram, os dois estudos escolheram esse grupo de reanimação, né, após uma parada cardiorrespiratória. Por quê? Os dois autores, eles consideraram difícil fazer um estudo controlado com outras causas de experiência de quase morte, por exemplo, traumas, né, ou mesmo tentativas de suicídio. Então, assim, para padronizar, eles colocaram isso daí. Até o primeiro estudo falou que a porcentagem de experiência de quase morte foi baixa comparado com o que já havia de relato, mas é porque os pacientes eles pegaram pacientes que sofreram parada cardiorrespiratória por infarto agudo do miocárdio, então eles tinham já eles tinham uma idade mais avançada, fatores de risco mais específicos, e o que se tinha na literatura antes, né, de 2001, eram pacientes, às vezes, mais jovens, e até acontecer essas experiências de quase morte, até mais em criança e adolescente. Então, eles justificaram, né, Até pela capacidade desses pacientes de sobreviverem. Exatamente. Só que aí eles acabaram excluindo essa população, né, quando eles limitaram o estudo a esses pacientes de reanimação de parada cardiorrespiratória, né. E eu queria saber da Vânia. Tá ouvindo, Vânia? Sim, sim. Esse efeito que a gente tem da questão da morte, da quase morte, isso causa um sofrimento no cérebro. A gente sabe que isso aí vai levar, pelo menos, no mínimo, a uma hipóxia, que seria um mau funcionamento. E com relação à experiência do sonambulismo, por exemplo, que o paciente também sai fora, o espírito sai fora do corpo e comanda o corpo por fora. Por que teria essa diferença do ponto de vista espiritual? Por que a percepção do quase morte é diferente? A pessoa muda o jeito de ser? Por que teria isso? Eu não sei te falar muito bem, porque quem é sonâmbulo é um desdobramento natural. Ele acontece quando ele faz, ou ele é induzido pela mediunidade, ou ele é ele mesmo, né? Então, já é acho que é um outro aspecto. Não sei, eu nunca estudei relacionando essas duas coisas, tá? Eu falo sonâmbulo natural. Natural, aquele cara que é sonâmbulo. Então, ele faz isso naturalmente. Isso daí não é uma coisa como acontece com esses daí, que estão num processo de morte mesmo, né? Então, eu não sei a diferença, não, mas eu acho que o mecanismo deve ser muito parecido. Só que um é natural e o outro foi induzido pela morte. Agora, precisa estudar se é isso mesmo, eu não sei. Agora, deixa eu só falar uma coisinha, Gabriela. A primeira coisa, esse instrumento não foi validado no Brasil, né? A gente podia fazer isso já.
Cada É estudo desse, verdade. né? A gente podia validar esse instrumento no Brasil, se não tem, né? E a segunda coisa que eu achei interessante, quando o médico fez aquele, o pesquisador fez aquele artigo, e que era falando que não, que eram efeitos assim, né? Uma amiga minha teve um evento desse de pós-morte, né? Ela fez uma cirurgia abdominal e ela teve uma parada cardíaca durante a cirurgia. E aí, até aí é igualzinho os outros. Ela viu tudo, ela estava acima, ela viu tudo, viu o pessoal socorrendo, tal, viu a hora que eles falaram não tem mais jeito. E ela ficou desesperada, e o pessoal saiu da sala. E ela ficou desesperada do centro cirúrgico. E ela foi para o corredor. A partir daí, é bem diferente dos outros casos, né? E ela viu uma pessoa chegando no corredor. Era um médico. E ela falou para ele: pelo amor de Deus, eu tô lá, vai lá me salvar. E o cara, parece que o espírito, como se fosse uma comunicação. E ele falou assim: deixa eu ver o que aconteceu aí. Foi lá e falou: nossa, ela é tão jovem, vamos tentar mais uma vez. Na primeira massagem que ele fez, ela voltou. E ela lembra tudo. Daí você imagina. O cara estava no corredor, não tinha nada a ver com aquele evento, entendeu? Mas ela gritou para ele. Ela falou que lembrava dela falar: vai lá, entra ali, eu não posso, né? E ele foi. E aí ele fez assim, ela voltou. Então, é inexplicável, né? Porque eu posso lembrar porque eu tô drogada, tarará. Mas a partir do momento que eu vou para um corredor e chamo uma pessoa, aí o sistema é outro. É verdade. E isso de fazer estudo seria muito interessante. São estudos que dão muito trabalho, porque depois eu vou colocar para vocês no WhatsApp o link desses estudos. Porque, assim, eles avaliaram, igual, você viu no segundo, mais de 2.000 pacientes, no primeiro estudo também mais de 1.000, porque para conseguir chegar num N, porque precisa ser um N grande, razoável, né, de cerca de 300 pacientes, cento e pouco, para chegar nesses 300, cento e pouco, foram anos, né, acompanhando e mais de 1.000 pacientes avaliados, né, então são estudos que dão bastante trabalho, assim, mas que se forem feitos com critério tudo, acho que vale bastante a pena, porque é novo, né, são coisas que precisam realmente, eu acho que ter esse olhar livre de interpretações, né, deixar os nossos paradigmas, né, e ver mesmo o que vai ser o resultado, né. E você, pelo que você leu nos estudos, você acha que é realmente uma prova da existência do espírito, ou fica muito difícil dizer pelos fatores cerebrais, pelos fatores químicos? Que nem você disse, a hipóxia, as medicações, toda a questão, às vezes, da epilepsia, que pode ser ocasionada nesse surto. Qual que é a tua visão sobre isso? E assim, até uma questão complicada, porque a gente que é neurologista, a gente sabe, né, que o estímulo de certas áreas do cérebro podem causar mesmo experiências, assim, sensoriais, né, visuais, e até em casos de epilepsia, ou mesmo durante cirurgias de epilepsia, mas eu achei que os dados foram bem consistentes, assim, principalmente porque alguns relatos são bem específicos, né, que são difíceis de serem atribuídos a qualquer substância ou qualquer, né, enfim, porque são dados reais mesmo ali que estão acontecendo, e eu achei bem consistente essa questão da mudança após, né? Então, existe algo nessa experiência que é diferente. E esse algo é capaz de motivar a pessoa a uma mudança completa no estilo de vida, no pensamento, que vai perdurar e que vai guiar aquela pessoa para a vida inteira. Então, é algo muito forte, né? Eu acredito que isso que teve significância estatística
tem um impacto, assim, importante para a gente continuar os estudos, né, de que realmente essa experiência de quase morte, ela tem algo diferente. E, assim, eu sou espírita, né, então, a gente vendo, sabendo da parte, o que o Livro dos Espíritos nos traz, né, o que Kardec nos traz, o que André Luiz nos traz, a gente sabe que é perfeitamente possível. A gente tem que só ter critérios, né, igual a Vânia falou, a gente usar, agora que existe essa ferramenta, né, de você poder padronizar, então, não considerar qualquer experiência sensorial como experiência de quase morte, né, então tem alguns critérios assim, mas com certeza são experiências diferentes a ponto de causar tanta mudança, né? Não foi em um paciente ou outro, né? Foi no grupo, por isso que teve diferença estatística. Porque todos passaram por uma situação de quase morte, né? Todos foram reanimados após uma parada cardiorrespiratória. Mas só os que tiveram a experiência de quase morte, que é essa experiência transcendental, que tiveram a mudança no estilo de vida, né? Então, eu acho que é algo bem impactante. Só queria fazer um comentário, se for possível, com relação à pergunta que o Rogério fez para a Vânia. Eu tive a oportunidade de atender um paciente de Covid agora que esteve entre a vida e a morte, e ele fez exatamente esse processo de mudança de gestão da vida, e eu respondendo ao Rogério, o que faz, qual é a diferença entre o sonâmbulo e a experiência de quase morte, eu acho que é a morte iminente. A sensação de morte iminente dá para a pessoa uma urgência que normalmente ela não teria. Então, como no caso do sonambulismo, não existe risco de morte. A pessoa sai do corpo e ela sabe que vai voltar e o corpo está lá. E no caso da experiência de quase morte, ele quase morreu. Como esse paciente meu que voltou transformado depois da experiência de ficar 5 dias numa UTI lá em São Paulo entre a vida e a morte. E eu o atendia por telefone e ele mudou radicalmente os planos de vida. Depois eu falei novamente com ele e ele está completamente mudado. Eu acho que essa sensação de morte iminente faz a diferença. Eu queria também fazer uma colocação, que assim, eu não sei se é a diferença, né, mas a questão da experiência de quase morte, geralmente ela tem um trauma envolvido, né? E o sonambulismo, ele é um processo mais natural de desdobramento, né? Então, talvez seja aí uma questão, porque sempre a experiência de quase morte tem um processo aí de algum trauma, algum acontecimento, e nem no caso, né, do seu paciente, Márcia, ele passa por um processo, uma complexidade, e que, de certa maneira, todos nós que temos a consciência da relação espiritual, estamos passando mesmo, estando conscientes, sem pegar o vírus. Estamos sendo convidados, né, dentro da minha percepção, a essa mudança de paradigma, né, na relação, como um todo. Eu estava refletindo essa questão do trauma. Quando você tem um trauma, esse trauma ele vem com propósito, para que você possa mudar. Tem gente que muda e tem gente que não muda. Geralmente, né, a EQM traz uma mudança mais profunda. Tá certo? Agora, com relação à evidência, né, porque a gente está falando dessa EQM no sentido da gente tentar ter uma evidência científica da presença do espírito. Então, na nossa visão espírita, a gente entra com uma visão mais global, que o corpo estaria ali, o espírito estaria como se estivesse se desligando e olhando por cima, né, que nem todos os relatos, a maioria dos relatos vê por cima, né, uma visão diferente do que a visão do olho, porque afinal de contas ele está com o olho fechado, e aí depois ele volta para o corpo e tem essa recordação. Eu não sei, eu não tenho a impressão de que a gente possa estabelecer como um fato científico de comprovação da existência do espírito. Porque por mais que tenha uma correlação, uma coerência, né, eu não sei se isso pode ser um fato que a gente fala, não, a partir de agora, quem leu esse trabalho vai saber
que o espírito existe, que ele saiu do corpo e depois ele voltou. Não sei, pelo menos na minha cabeça, eu sou meio cético, né, assim, olhando evidência, não que eu seja cético com relação ao espírito. Rogério, a gente não fala na ciência, né, a questão heurística, né? As evidências, heuristicamente, pode evidenciar um aspecto científico. Eu acho que é um propósito da pesquisa mesmo, né? Quer dizer, comprovar o espírito, eu acho que é meio complexo ainda no atual estágio. Mas as evidências, né, vão mostrando, e a neurociência cada vez ela vem trazendo uma clareza melhor, eu acho, para a gente, que tem um comando, né? Não dá para a gente mais ficar falando que a gente pensa porque o corpo celular pensou, né? Ele acontece lá dentro do corpo celular, mas o espírito tem que comandar, senão até na embriogênese, né? Se o espírito não está presente no processo, né, da embriogênese, nada acontece, né? Fica um corpinho amorfo lá, tá certo? Então, eu mesmo percebo porque... assim, Pode completar, tá? não, a questão desse termo heurístico, né? Eu lembro, uma vez, conversando com o Dr. Sérgio Felipe, ele fala que as evidências, elas nos levam, né, a poder fazer pesquisas, né? Porque o materialismo tenta fechar um pouquinho as portas, mas quando começam a aparecer mais as evidências, talvez você consiga um caminho melhor, né? Mas eu acho que isso é o mais importante, assim, porque talvez, né, Rogério, a gente não vá ter nunca nenhum trabalho que comprove assim, não, realmente isso é o espírito. Mesmo porque o termo espírito talvez nunca seja utilizado pela ciência, né? Mas eu acho que, assim, admitir que existe algo além, né, algo metafísico, que tem esse comando da consciência, que não vem do cérebro, né? Porque todos os outros trabalhos, eles ficam focados nisso, né? Tipo assim, o cérebro produz, o cérebro produz, o cérebro produz. Então, eu acredito que as evidências que esses estudos bem feitos, né, trouxeram, são assim, precisam existir mais estudos, mas há a possibilidade de ter algo transcendente, algo que não seja material, ou pelo menos seja uma matéria diferente, ou algo diferente do cérebro que nós estamos vendo, que traga essa consciência e que traga o comando, né, igual o Otávio falou. Então, provavelmente, a gente não vai ter, assim, essa comprovação, né, tipo assim, é o espírito, né, mas a ciência vai caminhando para essa mudança de paradigma mesmo, né. E a gente conta com os relatos, né? Tem o neurocirurgião Eben Alexander III, que é conhecido aí por ser cético, e aí ele teve uma meningite bacteriana, ficou em coma durante, acho que 7 dias, e depois ele escreveu um livro chamado Uma Prova do Céu. Ele voltou crente da existência de algo além da morte, né? E aí a gente tem esses relatos aí que vão colaborando para que a gente possa ter uma casuística suficiente para provocar pelo menos um estudo sério, né? Como esse que você está citando. Rogério, eu acho que assim, um estudo desse, que você levanta as dificuldades, tudo, você pode concluir no teu trabalho uma frase dessa forma, como a Gabriela falou. Alguma coisa tem além do corpo físico, porque o corpo físico estava lá parado, né? Então, dá para ter alguma frase que você puxa, mais estudos precisam sobre isso. Isso na conclusão do teu trabalho dá para pôr, entendeu? Dá para fazer isso, sim. Um livro, bem, boa noite a todos. Eu sou Boa noite. da Oncologia. É um livro muito legal, com várias evidências científicas que eu tive a oportunidade de ler há muitos anos atrás. Foi um compilado do Álvaro Crispino, lá do Rio de Janeiro, que eu tive o prazer de conviver com ele na Casa Espírita, lá em Teresópolis, chamado Conversando sobre a Morte. É um livro excelente para estudo, como leitura complementar ao estudo de hoje. Inclusive com dados mostrando diferença de peso entre uma pessoa que não entre
uma pessoa que ainda não morreu e logo depois da morte. Então, mostrando evidência de que havia até diferença no peso corporal com o desencarne. Então, ele também cita no livro Experiência de Quase Morte. Então, acho que para o tema da noite de hoje, vale a pena uma leitura desse livro, que ele prima por buscar evidências científicas sérias para discussão sobre esse aspecto. É um livro antigo, que não é difícil de achar na internet, se eu não me engano é de 94 esse livro. Como chama o livro? Conversando sobre a Morte, o autor é Álvaro Crispino. Estou anotando aqui, depois eu coloco no grupo lá. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguém do grupo já passou por experiência de quase morte? Eu já passei. Então. Ah, é? Conta pra gente. Passei assim com meu pai. Há anos atrás, eu não era espírita nessa época, e nem era psicóloga também nessa época. Meu pai teve um processo de um coma, ele ficou 30 dias em coma, não reagia de jeito nenhum. E eu pedi autorização do hospital para eu estar com ele mais vezes na UTI, e me foi autorizado. Então, eu podia ficar o tempo que eu quisesse com ele. E então, eu entrava para a UTI e ficava conversando com ele, fazendo levantamentos de históricos da família, tentando alguma forma que ele reagisse, e ele não reagiu. Até que um dia, eu levei algum tema diferente, e ele reagiu na hora. E a partir daí, quando a equipe médica considerou que ele estava já com morte cerebral e foram desligar os equipamentos, ele continuou. Então, quer dizer, ali, a partir daquele momento, ele reagiu e continuou o processo de vida. Depois disso, eu tomei conhecimento que, de fato, ele tinha sido diagnosticado com morte cerebral. Então, ele viveu ainda mais 18 anos e ele trazia sempre relatos de coisas diferentes que ele percebia nesse processo. Foi assim, eu tenho pessoas da família que são da área também, uma enfermeira que atuava junto, e aí, passou o decorrer do tempo, ela falou para mim, até hoje ela não consegue entender como que ele voltou do coma, se ele já estava com o organismo até com parada dos órgãos vitais e tudo mais. Posso falar também? Um pouquinho? Pode, por favor. Oi, boa noite. Eu tenho uma Oi, história Sá, boa noite. Tudo bem, Gabi? Eu tenho uma história mais ou menos parecida com o que aconteceu, com o que foi relatado também. Mas eu não era encarnada ainda, foi antes de eu nascer, que aconteceu com a minha mãe. Ela sofreu um acidente de carro, teve um trauma abdominal, ela ficou muito mal. Eu não sei muito bem o que aconteceu, assim, com termos médicos, porque eles não sabem me explicar e na época eu nem estava aqui. Mas, em suma, ela teve uma hemorragia interna, ela perdeu o baço, o rim, parte do duodeno, foi bem feio. E a minha mãe morava no Rio, na época já namorava meu pai morava em São Paulo. O meu pai sempre teve um pouco de ideia do que era o espiritismo, principalmente porque minha avó era da Umbanda, então ele tinha uma ideia do que era, mas ele nunca foi muito ligado nisso. Assim que ela sofreu o acidente, minha mãe morava com a mãe do meu pai, né? Morava com a sogra. Assim que ele soube do acidente, que aconteceu o acidente, ligaram para o meu pai, que estava em São Paulo, falando que minha mãe não estava bem. Ele voltou correndo. E a minha mãe no hospital. Ficou vários dias lá. No fim, ela foi para cirurgia. Não sei muito bem qual foi o desenrolar da história. Eu sei que ela fala que ela passou por uma experiência de quase morte.
ela viu um túnel, ela viu um monte de moça de branco lá no fundo, chamando ela num jardim muito bonito, falando, vem pra cá. Ela, não quero ir, não é minha hora, eu tenho que voltar lá para baixo. E ela conta que ela viu, o relato dela é bem claro. Do outro lado da história, meu pai chega no Rio e viu no quarto dela, na casa da minha avó, as roupas dela. E ele disse que foi a primeira vez na vida que ele rezou com fé, porque até então ele não tinha. Ele sentiu naquele momento, e a partir daí ele tem uma fé muito grande hoje. E ele sentiu naquele momento que era para ele rezar por ela, e ele viu que ela ia ficar bem. Minha mãe ficou bem, viveu tudo certo. Depois de muito tempo, no terreiro da minha avó, de Umbanda, eles estavam lá, porque de vez em quando eles iam com a minha avó. Meu pai é kardecista também hoje, mas eles acompanhavam a minha avó. E teve um guia que não conhecia meu pai, que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, que, assim, do nada, virou para ele e falou assim, você sabia que ela só está viva hoje por causa de você? E aí, meu pai disse que foi, assim, na verdade, a lição foi para minha mãe também, mas foi um start, assim, muito grande na vida do meu pai, principalmente em relação ao espiritismo, porque a partir daí ele nunca mais largou. Então, é interessante, porque teve uma reviravolta de outro lado também. Foi uma experiência de quase morte para os dois, né? A life change foi para os dois, né? É isso. São relatos bem emocionantes, né? Assim, e eu acho que é isso, até que a Márcia comentou, né? Quem vive, né? Quem vive isso não tem dúvida, né? Gente, eu só vou me apresentar, que eu fiz o comentário, mas eu não me identifiquei, o meu nome não consta na relação aí hoje, porque eu estou junto com o Cláudio, né? Mas eu sou a Wanda, né? Eu me chamo Wanda, sou psicóloga, e espírita já há muitos anos, convicta, né? Depois dessas experiências que eu tive, inclusive, com o próprio Cláudio, que tive essa experiência do quase morte também, né? Os médicos me ligarem para mim para falar que ele já tinha morrido, mas aí ele reagiu. Então, estamos juntos no estudo. Muito interessante. Muito bom, Wanda. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom ter todos, né? Nós estamos muito felizes de estar retomando esse estudo depois desse período de pausa, né? Que estava todo mundo se refazendo e se adaptando, né? Gabriela. Pode falar, quem está falando? A Thaís. Oi, Thaís. Oi. Sobre definir se existe ou não o espírito através desses estudos, assim, uma outra questão que eu pensei, às vezes eu não tenho conhecimento sobre isso, mas eu acho que seria muito mais difícil definir a existência, conceituar a existência do espírito. Acho que o primeiro passo seria do perispírito, porque o perispírito ele é semimaterial, e isso que influenciaria na diferença de peso que comentaram sobre o livro Conversando sobre a Morte, né? Então, não sei, assim, se fosse pensar uma maneira de demonstrar a existência do espírito, que é diferente do perispírito, né? Acho que seria mais próximo chegar a uma definição da existência do perispírito por essa semimaterialidade dele. Não sei se é muito... Não, com certeza, até porque é uma parte mais palpável, né? Mais analítica, né? Porque o nosso paradigma é esse, né? Materialista, analítico, né? Então, o perispírito é algo mais palpável por ser matéria ainda, né? E nós vamos ter a oportunidade de estudar bastante sobre o perispírito com esse livro, no capítulo... Aqui, quando está falando... Porque o perispírito, ele está dentro do paradigma médico-espírita, né? Então, quando fala sobre as partes do corpo, né? A constituição do ser humano. É o terceiro item, né? Nós estamos no primeiro. Na constituição do ser humano, nós vamos ter a oportunidade de conversar bastante sobre o perispírito, e é tema para vários estudos, assim, né? Porque tem muita coisa
na literatura espírita para a gente juntar e estudar, né? Bem lembrado. A Valéria falou que quer fazer uma pergunta. Boa noite. Bom, você já disse aí, meu nome é Valéria, né, Gabriela? Assim, duas coisas aí pelas conversas, né? Você disse de uma paciente sua que tem a aura e na epilepsia, né? E que ela se vê. E que isso não é experiência de quase morte, foi o que você colocou, né? E de fato não é. Mas não poderia ser isso um desdobramento? Assim, a gente pensando pelo lado espiritual, a gente não pode considerar isso aí, que ela tem um desdobramento quando ela se vê. E a outra coisa que eu queria colocar, só um pouquinho, que aí depois eu já vou desligar meu microfone e você comenta. Assim, pelas falas, eu acho que tem duas situações que estão colocando aí de quase morte. A situação que é a que a gente tem a visão do lado espírita, que é essa, que as pessoas estão desacordadas e têm sensações, né? E voltam e contam relatos. E tem algumas pessoas que fizeram relação de quase morte, que as pessoas quase morreram. E aí, depois mudam de vida porque tiveram essa sensação de que quase morreu, mas que é outra coisa que, no meu modo de ver, não é a quase morte, que é o que nós estamos estudando hoje. Então, eu gostaria aí que vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso aí, tá? Uma boa noite para todos. Boa noite, Valéria. Então, sobre essa última questão, realmente, um fato que eu até quis destacar nesse estudo de 2001 holandês foi exatamente isso, porque eles fizeram um grupo controle. Porque, teoricamente, essa mudança no estilo de vida, ela pode ser desencadeada por qualquer coisa, né? Assim, qualquer despertar, né? A gente pode ter qualquer despertar diante da vida e ter essa mudança que seja para a vida toda. E como eles fizeram um grupo controle, todos os pacientes tinham passado por uma experiência de quase, não por uma experiência de quase morte, por um momento que quase morreu, né? Mas sem aquela experiência, assim, espiritual mesmo, de sair do corpo, de ver a luz, de conversar com espíritos, né? E essas pessoas que tiveram a vida, né, ameaçada, elas não tiveram um número grande, suficiente dessas pessoas no grupo controle para equiparar com as pessoas que tiveram experiência de quase morte. Então, isso que foi interessante, porque realmente você ter a sua vida ameaçada pode causar uma transformação nos indivíduos, né? Mas o que esse estudo mostrou é que a experiência de quase morte, ela é tão mais forte, tão mais impactante, que ela foi um fator significativo, estatisticamente, de diferença, de manutenção de mudança de estilo de vida. Mas, realmente, qualquer pessoa pode ter o despertar em qualquer fase da vida, né? E o que você falou sobre a epilepsia, o lado espiritual da epilepsia é algo muito interessante e, assim, tem muito a ser estudado, né? O André Luiz, ele no livro No Mundo Maior, ele traz várias informações a respeito da epilepsia, em vários livros, o André Luiz traz bastante coisa, e realmente a aura em si, como é uma alteração elétrica em uma região, como por exemplo, essa paciente tem epilepsia do lobo temporal, então uma alteração ali naquela região de hipocampo, ela pode ter essa sensação e ser uma sensação, né, porque a gente sabe que estimulando o cérebro, a gente é capaz de despertar sensações, né, se a gente estimula eletrofisiologicamente a área motora, a gente mexe o braço, então a gente sabe que a gente é capaz de despertar sensações e movimentos através do estímulo neurofisiológico do cérebro. Então, realmente pode ser simplesmente uma aura, né? Mas nós sabemos que existe o lado espiritual da epilepsia também, só que é algo a ser, assim, tema de vários outros estudos, porque não existe nada concluído, né? E muito a ser estudado.
Mas nesse caso dela, eu acredito que seja mais fisiológico mesmo, assim, biológico. Tá, joia. Muito obrigada. Nada. Alguém quer comentar essas questões da Valéria também? Não? Bom, eu acho que nós vamos encerrar, né? Porque nós já passamos um pouco do horário. Alguém gostaria de fazer a prece final? Ô, Arminda, você faz pra gente a prece final? Por favor? Vou apertar aqui. Aí. Bom ver você, Minda. Também. Deus, mestres de luz, nós agradecemos essa reunião onde, sob a orientação dos espíritos superiores, nós adentramos nesse paradigma novo que estamos tentando entender e introjetar na nossa vida. Agradecemos e estamos aqui disponíveis a todo conhecimento que virá do alto. Que assim seja. Amém. Assim seja. Então, muito obrigada, pessoal. Aí, o nosso próximo encontro vai ser não a semana que vem, a outra, né? Nós vamos manter os 15 dias. E esperamos ver todos vocês aqui. É muito gostoso ter esse encontro virtual, viu? Muito bom. Obrigada, viu? Todo mundo, Márcia, todo mundo, Xênia, Thaís, muito obrigada. Gratidão. É muito bom ver vocês, viu? Gratidão. Obrigada. Parabéns, viu, Gabriela? Gratidão. O link permanece? Tchau, tchau. Até a próxima. Eu não tinha visto que o Ururaí estava aí também. Agora que eu vi. Gratidão. Grande abraço, viu? Vou finalizar aqui, tá bom? Mesmo. O link permanece o mesmo, vai ser sempre o mesmo link. Gratidão a todos. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada.